O analista político Marcelo Bastos é nosso entrevistado a partir de agora aqui em Conjuntura. Marcelo, obrigado pela presença mais uma vez. Bom, temos aí um início de governo, de gestão do prefeito JHC. E uma novidade na equipe do prefeito JHC, muita gente nova, muita gente desconhecida. Na sua avaliação, isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho que a gente deve renovar, né? Tem muita gente jovem, mas muitas vezes muito capaz, né? E a gente tem que oportunizar novos quadros dentro do serviço público, né? E eu acredito que ele fez o correto na escolha, primeiramente porque você deve montar a sua equipe, primeiramente baseada na capacidade técnica de cada um daqueles convidados, mas também daqueles que o apoiaram, né? Então, se aquele grupo também fez parte da campanha do JHC, mais que correto ele ter indicado. Ele fez assim uma dosagem de gente experiente, com algumas pessoas, como você disse, desconhecidas do grande público. Até agora, qual a sua avaliação sobre esse começo de gestão? É muito cedo para a gente avaliar. A gente precisa aí de 100 dias, né, para que a gente possa avaliar o novo governo aqui da Prefeitura de Maceió. A gente ainda está, inclusive a Câmara está de recesso, ela volta agora em fevereiro, e a gente tem que aguardar, né? Você não vai querer agora fazer nenhum tipo de crítica, de um julgamento diante do início de um trabalho. Você sabe que quando você inicia o trabalho, é tomar pé da situação das secretarias, para que aí você possa, mais adiante, ter uma avaliação mais clara, mais concreta do governo JHC. Bom, o prefeito atual, né, JHC, ele escolheu para vice uma pessoa muito experiente, 2 vezes governador, deputado federal, vereador, deputado estadual, que é o prefeito de Maceió também, que é o Ronaldo Lessa. E se esperava que o Ronaldo Lessa, até por essa experiência toda, tivesse um pouco mais de espaço. Como é que fica? Nós imaginávamos que o Ronaldo tivesse mais espaço, né? De uma secretaria mais importante, imaginávamos que ele indicasse alguém da educação, da saúde, mas isso não é o caso. Mas eu acredito, independente do espaço que ele teve, no fato dele ser o vice-prefeito, e ele está participando sempre das reuniões, dentro dos projetos que o governo tem, eu acho que ele vai ser sempre escutado, como você disse, pela experiência que ele já teve, não só de prefeito de Maceió, mas 2 vezes governador. Eu acho que ele vai dar uma grande contribuição na gestão do prefeito JHC. Bom, pelas indicações, me parece que quem está com a bola cheia em relação à prefeitura é o deputado estadual Davi Maia. O Davi Maia foi uma pessoa muito intensa na campanha do JHC, né? Desde o início ele abraçou a ideia, inclusive é dos democratas, né? Não aceitou os democratas apoiar a candidatura do Davi Davino, né? Que o presidente regional, que é o Tomás Nondô, ele não aceitou, discordou, inclusive, desde o início, foi de primeira hora um dos grandes apoiadores da campanha do JHC. Mais que justo ele ter esse espaço que ele está tendo no governo, porque ele foi uma das pessoas assim, que teve na linha de frente na campanha do JHC. Agora, outro que se esperava mais em termos de participação era o senador Rodrigo Cunha. O Rodrigo Cunha, na campanha em si, ele teve muito ausente, né? Ela apareceu em alguns momentos, mas ele ficou percorrendo muito o Estado, né? Acho que já deve ser projeto para 2022, que ele é um dos prováveis candidatos ao governo de Alagoas, né? Já que se ele não foi eleito em 2022, se ele for candidato ao governo, ele ainda tem mais 4 anos no Senado. Então, ele não teve uma participação tão direta como teve o Cabo Bebeto, como teve o Davi Maia, né? Como teve o Francisco Salles, que agora é secretário de governo, tiveram mais na linha de frente que o próprio Rodrigo Cunha. Então, eu acho que a participação dele está no tamanho do que ele participou da campanha. Olha, não apenas por esse começo de gestão, que, como a gente comentou agora há pouco, ainda é muito cedo para se avaliar, né? Você mesmo considera que o mínimo é de 100 dias para fazer uma avaliação mais concreta. Mas o que é que se pode esperar em termos de futuro do prefeito JHC em função do resultado do ano passado, da eleição? Ele teve uma votação expressiva, né? No segundo turno ele teve 17% de diferença em relação ao segundo, que foi o Alfredo, colocou 65 mil votos na frente do segundo colocado, e olha que o Alfredo era o candidato do governador e do prefeito. Então, Maceió apostou no JHC. Então, ele tem um compromisso muito grande com o eleitorado de Maceió. E ele prometeu muito na campanha, inclusive fazer uma transformação do mercado municipal aqui de Maceió. Ele apostou muito nisso, fez muitas promessas, e a gente sabe que as finanças do município não vai bem, né? Temos uma diminuição na arrecadação,
dos impostos da prefeitura. Vamos viver um ano muito complicado, porque a pandemia ainda está aí, né? E aquele dinheiro que o governo federal mandou emergencialmente para socorrer as prefeituras do estado, ele já não tem mais, não temos mais o auxílio emergencial, né, que é bom lembrar isso. Então, a gente vai ter um período muito difícil na economia do país e isso vai refletir diretamente na gestão de todos os prefeitos do Brasil. E o cenário para 2022, considerando que você acabou de incluir o senador Rodrigo Cunha como provável candidato ao governo? Além dele, quem mais? Olha, o Rodrigo Cunha é provável porque se ele perde uma eleição em 2022 para o governo, ele continua mais 4 anos senador. Então, ele não está perdendo nada dele ser candidato, né? A gente imagina aí um Rui Palmeira pode ser o candidato do próprio governador, né? Porque agora deixou o mandato, está em 2 anos sem mandato, é uma possibilidade. O próprio Alfredo, que é o secretário, de novo, de Segurança, e ele voltar à Secretaria de Segurança vai dar visibilidade, o Alfredo, isso eu não tenho dúvida, né? Então, esses nomes, o prefeito de Arapiraca passa a ser um candidato em potencial, o Luciano, que hoje é a maior liderança do Agreste, depois de todo aquele fato que aconteceu, ele se fortaleceu muito politicamente, o Luciano Barbosa. O Arthur Lira, vamos imaginar que ganha a eleição na Câmara Federal, vai ser um forte candidato também, caso tenha essas pretensões. Então, esses nomes é o que a gente coloca na ordem do dia. E para o Senado? Para o Senado, temos a reeleição do senador Fernando Collor. Para o Senado, a gente tem o próprio governador, que deve ser candidato, né, ao Senado, né, o próprio Collor, mas se o Collor, naquele cenário mais adiante, perceber que, de repente, o páreo com o governador vai ser difícil, ele pode ser até candidato ao governo de Alagoas. É outra possibilidade. Mas, hoje, seria o próprio Collor, né, que é a vaga dele que está em jogo, 1/3 do Senado vai ser renovado agora em 2022, e o próprio Renan Filho. Deve ser mais ou menos por aí os 2 candidatos ao Senado da República aqui por Alagoas. Bom, muita gente ficou sem entender aquela briga do final do ano passado, aliás, na eleição do ano passado, do governador Renan Filho, senador Renan Calheiros, com o Luciano Barbosa, que é o vice-governador, e pessoa muito ligada aos Calheiros, principalmente ao senador Renan. Depois eles fizeram as pazes. O que é que você acha desse episódio? Olha, veja bem, ali foi um tiro no pé, né, que a família Calheiros fez quando tirou o direito do Luciano de ser um candidato, que ele tinha, inclusive, ganho a convenção, né, ele fez todos os trâmites legais. É tanto que isso aí deu exatamente um retorno contrário à família Calheiros, né? O Luciano persistiu, insistiu, foi para as urnas, né, naquele processo todo, teve a votação com mais de 50%, dos votos válidos, ele obteve em Arapiraca, o segundo colégio eleitoral do Estado, com mais de 120 mil eleitores em Arapiraca, e os Calheiros fizeram uma reflexão, que ali foi conduziram mal aquele entendimento lá de Arapiraca, recuaram, tiraram todas as questões contra o Luciano, ele foi efetivado agora, dia 1º de janeiro. Não é que eles fizeram as pazes, né? Eu acho que ele agora é um gestor de uma cidade muito importante, o outro é o governo e tem que ter uma relação, porque não se pode viver brigado, porque ele agora representa uma cidade, o interesse de um povo, e mais que justo de ter tido, inclusive, aquela reunião já para se discutir os projetos para Arapiraca, uma cidade de grande importância para a economia alagoana. E a eleição indireta, que tudo indica que vai acontecer o ano que vem? O governador Renan Filho deve se afastar em abril do ano que vem para ser candidato ao Senado. Não tem vice-governador, o senhor é prefeito de Arapiraca. E aí, o que é que você acha que pode veja sair bem, daí? se ele se afasta, né, 9 meses antes, que é o que diz a lei, o governador de Alagoas passa a ser, de fato, de direito, presidente da Assembleia, que é o Marcelo Vitor. Só teremos uma eleição indireta, eleita lá pela Assembleia, e qualquer um pode ser candidato, inclusive você, Flávio Gomes de Barros, ou eu. Obrigado. Né? Podemos, qualquer cidadão alagoano ser candidato, obviamente vai ser votado pelos deputados estaduais. Só isso irá acontecer se o Marcelo Vitor não aceitar assumir o cargo de vice-governador. Se ele não aceitar, teremos esse processo indireto. Se não, ele passa a ser o governador a partir do momento que o governador Renan Filho deixar o cargo. Que papel pode ter, em termos majoritários, o deputado estadual Davi Filho, que teve um bom desempenho como candidato a prefeito de Maceió? Primeiramente, como você disse, ele teve um excelente desempenho. Foi a melhor campanha no guia eleitoral, isso eu não tenho dúvida disso, né? E também nas redes sociais ele teve quase 100 mil votos, teve 97 mil votos, né? Ficou muito próximo de ir para o segundo turno.
E ele só cresceu politicamente, como disse o próprio governador. Ele saiu maior do que ele entrou no processo eleitoral. Isso é uma grande verdade, né? Então, eu não tenho dúvida que ele tem já uma eleição garantida, uma reeleição garantida para deputado estadual. Eu não tenho dúvida. E quem sabe no cenário daqui a 2 anos, ele até tem uma projeção de ser um vice, né? Porque ele seria um vice bem interessante, que ele é aqui da capital, que é o primeiro colégio eleitoral de Alagoas, com 30% do eleitorado, ou até sonha em ser candidato a deputado federal. Então, ele tem assim, um futuro muito promissor, o Davi Davino. E em relação à disputa pela presidência da República, o que é que você espera? Olha, o cenário ainda é confuso, né? A gente está vivendo um momento muito de pandemia, né? Mas aí, possibilidade real do candidato Bolsonaro ser candidato de novo ao pleito, é o direito que assiste, né? Ele tem um desgaste pelas questões que ele se coloca em relação à pandemia, mas tem um lado da população que marcha com ele, né? O país está mais ou menos dividido. Tem uma possibilidade do governador de São Paulo, o João Dória, ser o candidato aí do vamos dizer, centro-direita, né? Porque o ministro seria da direita, o Bolsonaro. Então, acho que esses 2 nomes é o que está aparecendo mais com possibilidade. O Bolsonaro tem a máquina do governo federal, né? Tem um setor considerado do eleitorado brasileiro que o apoia, tem outro lado que não apoia. O João Dória seria uma possibilidade. O PT hoje não tem um grande quadro. O PT, a nível de Brasil, em todas as capitais do Brasil, não elegeu nenhum prefeito. Então, ele sai muito menor do que a eleição de 2018. Né? E o próprio Lula, que podia ser candidato, tem vários processos que, muito provavelmente, ele vai ter inelegível em 2022. E o PT não tem um quadro depois do Lula. Né? É o Lula e qual é a outra opção? O Haddad de novo? É uma grande interrogação. Em São Paulo, que é a origem do PT em São Paulo, você viu que o candidato dele foi inexpressiva a votação. E tirando o PT, a esquerda? A esquerda poderá ter o menino, né, que foi o Boulos, que foi candidato em São Paulo, foi inclusive para o segundo turno, fez uma campanha muito inteligente, mas da esquerda você tem o próprio Boulos, temos o eterno candidato do PDT, o Ciro Gomes, que não consegue agregar a esquerda como um todo, mas é o nome que está sempre em evidência. Essas 2 possibilidades que eu vejo. Ok. Nosso muito obrigado, então, ao professor Marcelo Bastos, analista político, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.